Enquanto o computador aqui hoje ele resolveu ficar um pouquinho mais lento, mas vamos lá. Bom, o Milton já deu uma introdução aí para vocês, falando de uma visão bem geral do que ocorreu. E assim, eu vou procurar dar alguns detalhamentos para vocês em relação às diversas localidades aí do IXBR, né? E assim, né, gente, foi um ano bastante atípico, né? E para nossa surpresa, assim, olhando os números, né, que a gente pega assim no final do ano, assim, a gente ficou satisfeito aí porque por ter cumprido, vamos dizer assim, as principais metas que a gente tinha, né? Então, a gente pode ver aí a parte de tráfego, né, do pico, a gente chegando em 14,4 terabits, a gente teve um aumento de 74%, e São Paulo, né, a gente chegou em 10,62, com um aumento de 76%, né, quer dizer, um aumento significativo superior, maior ao que a gente vinha vendo nos anos anteriores, tá? Então, eu destaquei aí nesse primeiro slide, né, quer dizer, as principais localidades, né, o pico de tráfego que a gente chegou, e o número de ASNs em cada uma dessas localidades, né. Então, assim, é interessante observar, né, nessa janelinha um pouco mais abaixo aí, que está escrito base 30 do 11, a gente tem os números aí das nossas 4 principais localidades, né, e mais algumas em destaque, né, quer dizer, que a gente tem aí Fortaleza, né, que teve praticamente dobrou o tráfego, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Florianópolis também com um crescimento bastante expressivo, tá? Acho que um destaque aí para Salvador, com 311%, em função aí principalmente do OpenCDN, e Florianópolis, que também teve um aumento significativo de participantes e de tráfego. Vamos aqui. Bom, esse é um número também que me chamou bastante atenção, foi o crescimento no número de ASNs registrados no Brasil, tá? Que a gente teve aí um aumento de 1.375 novos AS, né? E se a gente comparar o que a gente estava vendo em 2018 e 2019, quer dizer, teve um aumento significativo, tá? Não sei se o Patara vai ter alguma informação a mais em relação a isso, mas é significativo esse aumento, né? Assim como o número de conexões ao XBR em todas as localidades, né? Que a gente teve um aumento aí de 822 novas conexões, e em termos de AS únicos, a gente teve mais quase 500, né? 479 novos AS conectados, tá? Então, assim, são números bastante significativos, né? E provavelmente, assim, a gente tem uma relação disso com a pandemia, tá? Eu, na sexta-feira, vou fazer uma outra apresentação especificamente sobre a pandemia, e aí talvez eu apresente alguns números a mais para vocês. Vou lançar aqui. Em relação à capacidade instalada, né, esse número é o que a gente considera para São Paulo e Rio de Janeiro, seria o que? A velocidade total se todos os usuários fossem usar os recursos do IX ao mesmo tempo, tá? Então, em São Paulo, a gente chegou para quase 40 terabits por segundo, né? A gente teve um aumento de 50%, assim como no Rio, que a gente está chegando próximo aos 10 terabits aí, a gente teve um aumento aí de 53%, tá? Com 9 terabits. Na parte de transporte óptico, né, também especificamente para São Paulo, né, a gente está atualmente na faixa aí de 31 terabits, devendo aumentar mais 11 terabits no primeiro semestre de 2021. Tá?
Essa figurinha aí que tem um gráfico que mostra, né, o perfil do crescimento do número de portas de 1 GB, 10 GB, 100 GB e número de conexões SIX, né? Então eu lembro que no X4 do ano passado, as portas de 100 GB ainda eram um pouquinho maiores que as eram um pouquinho menores do que as portas de 1 GB, né? E aí, como vocês podem ver, o 100 GB já passou e está aumentando muito, tá? Quer dizer, hoje a tendência é, provavelmente, a gente, em breve, talvez quase não tenha mais portas de 1 GB. Sobre a parte de mudança de tecnologia, né? Quer dizer, a gente comentou no X4 do ano passado que a gente está com a migração para tecnologia VPN, né? Em função da pandemia e mesmo sendo dificuldades, a gente está interagindo com os fabricantes, a gente não teve uma evolução significativa esse ano. Os produtos ainda estão sendo desenvolvidos, tá? Então, a gente está ainda num aguardo, tá? Quer dizer, a gente não conseguiu ter uma evolução efetiva nessa nova tecnologia. Sobre a adoção da tecnologia de 400 GB em São Paulo, os equipamentos atuais que a gente tem, que são baseados em 100 GB, eles estão dimensionados para aguentar o tráfego até o final de 2021, tá? Então, durante o ano que vem, a gente vai definir qual vai ser o próximo passo que a gente vai dar para chegar nos 400 GB. E, vamos dizer assim, o grande desafio, né, a gente definir uma tecnologia, uma estratégia de migração, tá? Quer dizer, que a gente vai ter que fazer isso com o avião em movimento, tá? Em relação às localidades, assim, Rio de Janeiro, a gente está num processo aí de atualização dos equipamentos, que a gente está necessitando trocar alguns equipamentos para a gente ter uma eficiência melhor na rede, tá? A gente teve alguns problemas esse ano e a gente detectou essa necessidade, tá? A gente continua lá também aumentando a parte de transporte óptico e da conectividade entre os PICs, tá? Em Fortaleza, né, entre o que a gente tinha previsto aí para 2020, a gente conseguiu praticamente cumprir tudo que a gente tinha previsto, tá? O Facebook, do final do 2019 para cá, aumentou em 4 vezes a capacidade instalada, né? E, assim, a gente fez a troca de equipamentos, instalamos o transporte óptico com múltiplos de 100 GB, e agora uma tarefa aí que a gente tem que avançar em 2021, a questão da migração das fibras para os 2 centrais, né? Ou seja, migrar algumas fibras da ETICE para a Globinet, né? Porto Alegre, a gente está previsto aí para 2021 a troca dos equipamentos, né? Provavelmente vai atingir boa parte da rede. A gente vai estar instalando o transporte de 100 GB, né? E vamos ter maior disponibilidade de portas. Tá? Um cenário parecido também em Curitiba, tá? Hoje a gente está vamos dizer assim, quase na capacidade máxima do que a gente consegue fazer lá com portas de 10 GB. Tá? Esse ano, a gente teve um freezing operacional durante a Black Friday, tá? E vamos ter novamente o ano que vem, tá? Quer dizer, esse ano a gente não teve, assim, nenhuma intercorrência, nenhum fato importante aí em relação ao funcionamento da internet nessa Black Friday, tá? Em relação à infraestrutura, né, quer dizer, o que existe disponível nas localidades, né, a gente conseguiu uniformizar a parte de route server, de serviços que a gente disponibiliza em todas elas. A migração para o Bird 2.0 com validação de origem, a gente não conseguiu finalizar nesse ano,
mas já está previsto para a gente efetivamente pôr para funcionar no comecinho de 2021, tá? Está tudo pronto, mas em função aí de férias, período de final de ano, a gente preferiu postergar um pouquinho, tá? E a gente já dispõe, né, na parte de communities BGP em todas as localidades, tá? Em relação à validação de origem, né, quer dizer, só mostrando para vocês aí alguns números bem rápidos, tá? No final de 2019, a gente validava aí, tinha RPKI válido na ordem de 13 mil anúncios, 40 mil anúncios válidos, né? E agora em 2019 a gente tinha 13 mil e em 2020 40 mil, tá? Então isso mostra a importância e o crescimento do RPKI, tá? A gente, se olhar a validação pela base do Ruiz, a gente teve um aumento muito menor, tá? Quer dizer, de 41 mil para 47 mil. Em relação aos atendimentos de suporte, tá? Quer dizer, a gente teve alguns eventos, assim, tem alguns picos aí, fevereiro, março e agosto, que são muito mais, assim, atividades que a gente fez notificando participantes, tá? Seja por tráfego indevido, seja por problemas de segurança, e também a gente teve mudança de máscaras, né, na rede de São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre, tá? E para finalizar, com relação ao número de localidades, né? 2020 a gente conseguiu ativar 2 localidades, que é Campo Grande e Cascavel, já chegando a 33. E Macapá e Boa Vista, que estava previsto para 2020, a gente teve que postergar para 2021, tá? E também a gente está com trabalhos já em andamento para Palmas, tá? Então, a gente pede paciência aí para todo mundo que solicita para a gente aumento de novas localidades, aumento do número de PICs, mas assim, a gente teve dificuldades esse ano, do ponto de vista de logística. Na sexta-feira eu entro um pouquinho mais em detalhes para vocês, tá bom? Isso aí é o que eu gostaria de compartilhar com vocês.